Bom, pessoal, eu não ia fazer vídeo hoje, mas eu vou fazer mais um vídeo comentando sobre os ataques lá de Brasília, até porque é o assunto do momento, né? Então é inevitável a gente deixar de tecer um comentário sobre o ocorrido, tá bom? Pessoal, aquelas pessoas que foram lá para Brasília protestar, a gente sabe que boa parte daquelas pessoas foram só com a intenção de fazer um protesto mesmo, mostrar número, né? Mostrar força, nós somos vários e não queremos o Lula presidente. Beleza, normal. Agora, tinha uma minoria ali no meio que realmente eles foram preparados para causar bagunça. Como a gente sabe disso? Tem um vídeo desses caras que estava lá, que ele postou ou vazou aí na rede social, que ele está sentado ali na Câmara dos Deputados, na cadeira do presidente, e ele está com uma máscara de gás e óculos de proteção, ou seja, para proteção de gás de pimenta, essas coisas. Então, se esse camarada, assim como outros ali no meio, foram com máscaras de gás e óculos protetores, é porque eles sabiam que ia ter algum tipo de confronto com a polícia, então eles já foram preparados para quando a polícia jogasse gás de pimenta, eles não sentirem nada, poderem sair ilesos até. Tinha alguns até usando bombas de fumaça para poder despistar a polícia. Então esses que foram preparados, eles sabiam sim que ia acontecer alguma coisa, que ia ter baderna, quebra-quebra, e esses aí sim, realmente, eles já foram preparados para isso. Agora, os bolsonaristas estão dizendo que eram infiltrados petistas para desestabilizar o movimento. Isso não é verdade, pessoal. Isso é só loucura bolsonarista, né? E canalice, né, também, né? Porque depois que deu merda, agora é fácil botar a culpa no PT, né? É que nem o Malafaia falou que ia incendiar o Brasil, agora não, são petistas, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, se eles fossem petistas infiltrados, eles não teriam nem chegado naqueles palácios, que a polícia teria descido a porrada neles, como já fizeram em outros movimentos de esquerda. Na verdade, a polícia foi bem conivente com tudo que houve. Apesar dos vários avisos da BIM saberem que ia ter uma movimentação muito grande de ônibus se dirigindo a Brasília, a segurança em Brasília foi mínima naquele dia. Ali, quando você vê quando os patriotas começam a invadir a barreira policial, você consegue ver na imagem que tem menos de 10 policiais ali. Como é que 10 policiais vai conter uma multidão de mais de 3 mil pessoas? Não tem como. Então a segurança propositalmente afrouxou para essas pessoas entrarem para acontecer o que aconteceu. Da parte dos militares, das Forças Armadas, tinham soldados do exército até impedindo que os patriotas fossem presos, tentando acobertar ou deixar eles fugirem. Soldados do exército. Então, durante aqueles movimentos todos, tinha alguns policiais que foram filmados até tomando água de coco. O pessoal estava invadindo Brasília, quebrando tudo lá, os palácios, e eles lá tomando água de coco. Tinha policiais fazendo até selfie com esses patriotas, tirando selfie. Então, se esses policiais afrouxaram a segurança, mesmo sabendo que o trabalho deles era proteger o patrimônio público, até porque Brasília não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é de ninguém, a Brasília é um patrimônio público. Depois que um presidente deixa o poder, outro assume. Isso vale nas três casas. Depois que o ministro morre, se aposenta, outro ministro assume. Então ele é um patrimônio público. Então se os policiais, mesmo assim, eles deixaram acontecer, é porque deve ter tido algum conluio por trás, vindo de altos comandos, quer seja da Polícia Militar, Civil, ou mesmo do Exército. Tipo assim, eles sabiam que ia acontecer e falou, deixa rolar um pouco tudo isso que está acontecendo. Tanto que teve vários objetos ali em Brasília que foram roubados, segundo as notícias, e alguns nem apareceram. Como é que uma pessoa rouba um objeto ali de Brasília e sai numa boa e os policiais não prendem essa pessoa? Não faz sentido, né? Imagina que eu pego, por exemplo, sei lá, um computador e saio andando, a polícia não ia perceber? Mas ouvi isso, pessoal. E sabe o que isso dá a entender, pessoal? Dá a entender que houve sim infiltrados querendo causar o terror e a baderna, mas não por serem petistas infiltrados, mas por serem pessoas amando do Bolsonaro fazer isso. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição no segundo turno, eu não sei se vocês acompanham as notícias, o Bolsonaro mandou formatar, o governo, né, mandou formatar todos os computadores ali do governo de Brasília. Porque você formata, você apaga os dados. Então ele mandou formatar todos os computadores, dando a entender que tinha ameaça de vírus. Que é uma bobagem, né? Hoje em dia qualquer antivírus você pode combater, fora que o Brasília já deve ter um bom sistema de antivírus. Mas eles usaram essa desculpa, como se quisessem ocultar provas de crimes. Então mandou formatar tudo. Só que a formatação não é o bastante. Porque primeiro que alguns arquivos podem ser salvos na nuvem. Quem entende o mínimo de informática sabe disso. E segundo que mesmo se você formata um HD, dependendo do tipo do HD, você pode recuperar aqueles dados. Alguns ficam até numa pasta zipada ou coisa assim, compactado, mas tem a possibilidade de você recuperar sim alguns dados. Então, essa formatação não foi o bastante. Agora, outra notícia que chamou a atenção é que quando os patriotas invadiram lá os prédios lá, oficiais dos três poderes, a Folha de São Paulo noticiou que alguns deles roubaram computadores, HDs e alguns destruíram HDs. HD é o disco rígido, tá, do computador, é hard disk.
Aí fica essa pergunta, né? O pessoal tá ali protestando contra o Lula, que não sei o quê, ou mesmo se fossem petistas infiltrados, como essa galerinha maluca gosta de dizer, a troco de que eles iam destruir HDs. Se fosse um petista infiltrado querendo desestabilizar o movimento, qual o interesse deles seria em destruir HDs do governo do Bolsonaro? Para proteger o Bolsonaro, é isso? Os petistas amam o Bolsonaro? Não, pessoal, isso aí parece que foi coisa encomendada, assim. Dá a impressão que esses infiltrados foram até pagos de alguma forma, até vídeo de gente falando de Pix por aí, justamente para destruir essas outras provas. Por isso que algumas pessoas que roubaram até HDs e outras coisas, esses objetos sumiram. Então dá essa impressão. Tanto que esse movimento que teve aqui no Brasil, ele praticamente é uma cópia do que houve lá nos Estados Unidos, né, lá no 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. O Albert Einstein dizia que a definição de estupidez é você fazer uma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Então é claro, todo mundo sabia que se você vai fazer uma coisa igual o outro fez, o resultado ia ser o mesmo. Assim como não deu certo nos Estados Unidos, lá foram quase 1000 pessoas presas depois daquilo, também não deu certo no Brasil, aqui foi mais de 1000 pessoas presas. Muitas até envolvidas por aquele efeito manada, pela emoção, tal, de estarem participando de uma revolução. Foram mais de 1000 pessoas presas. Então eu acho que mesmo essas pessoas que encabeçaram esses protestos, como aquela moça que estava rindo lá, eu esqueci o nome dela, eu tenho essa deficiência com o nome, mas ela inclusive parece que é uma que recebeu um dinheiro para isso, mas é uma das organizadoras do movimento, dá a impressão que eles sabiam que não ia dar nada. Eles sabiam, mesmo se a gente quebrar tudo e fazer baderna aqui, não vai acontecer nada. O Xandão não vai chegar e vai assinar um decreto colocando o Bolsonaro como presidente. Isso não existe. É uma democracia. O Lula, bem ou mal, ele teve 60 milhões de votos. Teve 60 milhões de brasileiros que escolheram o Lula como presidente. Foi uma diferença mínima para o Bolsonaro? Foi. Mas foi a maioria. A democracia, sim. Então dá a impressão que, no fundo, eles sabiam que não ia acontecer nada. Dá a impressão que eles fizeram isso não para tentar estimular um golpe de Estado como a maioria dos bolsonaristas ali esperavam. Dá a impressão que eles usaram esses bolsonaristas para fazer a baderna, usaram eles como massa de manobra, né, o efeito manada. Quem não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google, é um termo da psicologia, por isso que a gente chama os bolsonaristas de gado, né, que é o efeito manada, e usaram essas pessoas como massa de manobra justamente para tentar destruir provas. A impressão que está dando é essa, porque eles invadiram gabinetes oficiais, destruíram arquivos, inclusive lá no Ministério da Justiça tinha arquivos importantes, processos criminais, entendeu? Destruíram tudo. E vários computadores e HDs também foram destruídos. As obras de arte foram por ignorância deles, né? Mas e os HDs, os computadores? Será que foi só sem querer ali na baderna ou será que foi algo proposital? Então fica meio estranho isso daí. Por isso que o Anderson Torres, o Alexandre de Moraes determinou a prisão dele, porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa e mesmo assim ele foi tirar férias, foi lá para Orlando. Mesmo lugar onde o Bolsonaro está lá escondido lá em Orlando, ele foi lá se encontrar com o Bolsonaro. E ele é tão burro, pessoal, que a Polícia Federal já fez busca e apreensão na casa dele, ele largou o WhatsApp dele web aberto, logado. E hoje em dia parece que você não precisa mais do celular da pessoa para acessar as informações do WhatsApp logado. Então, imagina o que pode não ter ali de conversa confidencial. Não sabemos ainda, né? Mas é meio estranho, né? O cara assume uma secretaria, em menos de 5 dias o cara tira férias, né? Olha que emprego bom, né? Você pode tirar férias e ele vai justamente lá se encontrar com o Bolsonaro em Orlando. E a segurança aqui eles deixam tudo afrouxado. Ó, se tiver uma baderna aí, deixa, passa pano. É para acontecer. Curioso, né, pessoal? Então eu acho que isso aí realmente foi uma coisa que teve vamos dizer, uma motivação de uma minoria para causar o caos. Mas eu acho que não de petistas infiltrados, como o pessoal está falando. Eu acho que teve sim, por parte ou do Bolsonaro, ou dos bolsonaristas, como o próprio Anderson Torres, que é bolsonarista, justamente para tentar fazer uma destruição de provas. Então começa a surgir essa teoria agora nos meios das redes sociais, e ela parece que faz um certo sentido. Porque a partir do momento que esses movimentos, eles sabiam que não ia dar em nada, sabiam que o Lula ia continuar sendo presidente, sabia que isso ia prejudicar mais ainda a direita brasileira, que ia ficar taxada como terroristas, sabiam que o Bolsonaro não ia voltar ao poder, então para que eles fizeram tudo isso? Eles sabiam que nos Estados Unidos não deu certo. Então eles, de certa forma, sabiam que no Brasil também não ia dar certo. Então, uma das teorias é que seria isso. Seria uma ocultação de provas de atos criminosos do governo. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Espero que agora as coisas se resolvam. Mas só que não parou por aí não, pessoal. Em Furnas, no Rio de Janeiro, destruíram 3 torres de energia elétrica. Inclusive, segundo a notícia, usaram até um trator para isso. E eles tinham um plano de destruir várias refinarias, né? Fazer atentados terroristas em refinarias para prejudicar o abastecimento no Brasil.
Ou seja, ia prejudicar o Brasil todo. Você que está vendo esse vídeo, não importa em qual lugar do Brasil você esteja, se eles conseguissem destruir as refinarias, ia prejudicar o Brasil todo. Então, nesse movimento chamado bolsonarismo, ele tem um braço no terrorismo, sim. A partir do momento que eles querem destruir prédios públicos, refinarias, torres de energia que distribuem energia elétrica, não é mais só um movimento político, então se tornou um movimento terrorista, como a Al-Qaeda, ISIS, a Jihad Islâmica, essas coisas assim. Se não botarem meu presidente no poder, eu vou ferrar com a vida de todos os brasileiros, eu vou jogar uma bomba numa refinaria de petróleo. É isso que infelizmente virou. É por isso que eu postei alguns meses atrás aqui na aba comunidade do canal, falando que um dia defender o bolsonarismo vai ser tão vergonhoso quanto defender o nazismo, porque é verdade. E eu vou terminar esse vídeo com aquela frase de Voltaire, que eu já mencionei aqui no canal, né, que quando eu vejo essas pessoas idosas sendo presas, sabe, pessoas de 90, quase 70 anos, 70 e pouco, 80, tudo lá puxando uma cana por causa dessa loucura, desse efeito manada, eu me lembro sempre daquela frase do filósofo francês Voltaire: quem te convence a acreditar em absurdos, te convence a cometer atrocidades. É por isso que eu falei, tem gente até reclamando nos comentários que é um movimento religioso, porque ateus não tem crença, pessoal, ateus é agnóstico. Então ateus e agnósticos não são motivados por crenças, quer sejam crenças religiosas ou crenças em teorias de conspiração, tá bom? Então só uma reflexão aí, quem puder dar um like no vídeo, espero que gostem, comentem também o que vocês acham. Paz a todos.